Saudações, queridos cursistas, espero que neste momento todos estejam bem e que quero dar as boas-vindas para aqueles que não estiveram conosco no primeiro encontro e estão se integrando ao grupo a partir de agora. Eu estou preparando e vou deixar com a organização do curso um texto a respeito da primeira aula em que trabalhamos juntos e o filme que assistimos, Narradores de Javé, que eu recomendo que todos assistam depois de ler as reflexões da primeira aula, né? De qualquer maneira, para a gente dar continuidade aqui, eu vou resumir os principais pontos que trabalhamos na primeira aula, de forma a dar uma continuidade no conteúdo a partir de então, né? Nós trabalhamos basicamente na primeira aula o conceito de patrimônio cultural e de patrimônio ambiental na atualidade. Esse conceito, o conceito de patrimônio cultural, começou a ser usado no século XVIII na Europa, aliás, no século XIX, que vai de 1801 a 1900, começou a ser usado quando houve a emergência das nações europeias. Eu estava explicando para os colegas que as nações que conhecemos hoje não são unidades que sempre existiram. Elas foram imaginadas, criadas, construídas a partir do século XIX. E cada nação, ao convencer seus cidadãos que deveriam se sentir pertencentes àquelas nações, também escolheram do passado dessas regiões elementos que pudessem ajudar as pessoas a construírem a identidade. E foi assim que o patrimônio cultural começou a ser selecionado e começou a ser divulgado, para que as pessoas criassem um sentimento de nação. Para que isso fique mais claro, eu vou dar o exemplo do Brasil. O então presidente Getúlio Vargas, nos anos 1930 a 1945, é considerado o fundador da nação brasileira. Foi o primeiro governante a se preocupar que o país fosse uma nação, que os cidadãos se sentissem irmãos, semelhantes dos outros brasileiros. Nós podemos pensar como é distante alguém que está no Nordeste de alguém que está no Sul do Brasil, mas nós fomos ensinados pela propaganda governamental, pelo ensino escolar baseado nessa ideia de nação, a nos sentirmos irmãos, cidadãos da mesma nação, né? Então nós vamos a seguir, nós vamos falar um pouco mais desse trabalho do Getúlio, como ele foi importante para a configuração nacional que o Brasil teve a seguir. Então, esse conceito de patrimônio cultural, ele selecionava aspectos gloriosos do passado da nação, como no caso do Brasil, a Inconfidência Mineira. Não sei se vocês sabem, a Inconfidência Mineira foi um movimento de elites, pessoas escravistas, realmente elites no Brasil, que queriam se libertar de Portugal para estar no governo, né? E essa Inconfidência, depois, no período Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, foi idealizada. Foi como se foi apagada a ideia de que os inconfidentes eram elite e eles foram apresentados como cidadãos que lutaram pela liberdade por todos os brasileiros. Então, Getúlio Vargas é um exemplo, né? Até Getúlio Vargas, nós temos um exemplo de como o patrimônio cultural era pensado até então. Então era pensado na forma de monumentos, na forma de pontos específicos, como é o caso da cidade de Ouro Preto, né? E então o patrimônio cultural era pensado assim. Mas a partir dos anos 1970, principalmente,
quando a ONU, Organização das Nações Unidas, criou a Unesco, que é o braço das Nações Unidas para educação, ciência, tecnologia e cultura, é da ONU que vem, da Unesco que vem, todo o trabalho que nós vamos fazer aqui hoje, um trabalho conceitual a respeito do patrimônio cultural e do patrimônio ambiental, né? Então vamos colocar isso melhor. A ONU foi criada por volta de 1945, 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra foi um grande trauma, principalmente para a Europa, que foi o campo de guerra, né? E houve movimentos de população, houve vitória, anexação de alguns países sobre os outros. E a ONU, ela começou a pensar como garantir a paz entre essas nações que estavam conflagradas. Ela nasceu para tentar evitar novas guerras, né? E aí a ONU começou a ganhar países membros do mundo todo e os problemas relativos a esses países começaram a ser levados para a ONU, né? Entre eles o problema da migração e problemas como a cultura material e imaterial dos povos, como o patrimônio ambiental, a natureza, todos os problemas que se referem ao mundo, né, como um todo, problemas que são mundiais, a ONU passou a observar. E aí ela começou a conversar com técnicos do campo científico, pensadores, e evoluiu no conceito de patrimônio cultural. Ao invés de o patrimônio cultural ser aqueles monumentos eleitos dentro do território de cada país, para mostrar a glória passada desses países, o patrimônio cultural passou a ser, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, tudo que os nossos ancestrais nos legaram, deixaram para nós, e que nós reconhecemos nessa herança, né, elementos da nossa identidade cultural. Então, a ONU, ao longo de 1970 em diante, mas principalmente a partir de 1980, ela começou a considerar patrimônio cultural a herança dos ancestrais de todos os grupos culturais, não apenas das elites, né? A igreja, a aristocracia, a burguesia, não são apenas esses cidadãos, esses grupos que legam patrimônio cultural. O povo também lega, deixa patrimônio cultural para nós. Então, vamos guardar isso. Patrimônio cultural é todo o legado que os nossos ancestrais nos deixaram, consideraram importante deixar, tanto os grandes monumentos quanto as culturas do povo, né? E esse patrimônio se divide em patrimônio material e patrimônio imaterial. O patrimônio material, como o nome bem diz, é composto de edificações, objetos, monumentos, sítios paisagísticos, como a gente vai falar mais adiante, paisagens, sítios arqueológicos, tudo que pode ser tocado, né? O patrimônio imaterial é aquilo que é intangível, é aquilo que a gente não pode assegurar num determinado lugar, num museu, numa coisa assim. Por exemplo, as festas, as celebrações do povo, nós podemos pensar aí no carnaval, aqui em Betim, que é a terra da maioria de vocês, nós podemos pensar na Folia de Reis, no reinado de Nossa Senhora do Rosário. Temos também, aqui em Minas Gerais, o modo de fazer o queijo mineiro, que é uma tradição, o modo de fazer os doces, e a gente vai trabalhar melhor essa distinção. Mas é importante, então, pensar
que com a chegada do patrimônio imaterial, a herança deixada pelo povo, a herança deixada pelas classes populares, fica mais fácil de ser reconhecida como patrimônio, porque muitas vezes os bens materiais do povo, das classes populares, até pela dificuldade material que esses povos têm, fica difícil de guardar a sua herança. Nós vamos ver um filme a respeito disso, em que vocês vão ver um caso raro em que, por exemplo, os bens materiais de um afrodescendente ou de vários afrodescendentes puderam ser preservados. Mas vamos pensar, por exemplo, a gente teve lá no passado colonial brasileiro grandes fazendas coloniais, tanto aqui em Minas quanto no Nordeste, e a gente aprendeu lá com o Gilberto Freire a pensar que dois elementos fundamentais dessas grandes fazendas eram a casa grande e a senzala. Perfeito. A casa grande, onde viviam os senhores, servidos pela escravaria doméstica, e a senzala, onde podiam repousar os escravizados depois de exaustivos dias de trabalho. Muito bem, quase não sobraram senzalas para nós, a não ser em sítios arqueológicos. Muitas vezes foi esquecido o lugar onde ficava a senzala e só o casarão sobreviveu. Então, como nós podemos acessar a herança desses povos escravizados? Através das tradições que eles deixaram, de suas festas, de seus objetos, da lembrança das suas histórias, né? As histórias que se passaram de geração para geração. Então, é através mais do patrimônio imaterial que a gente está pesquisando hoje que a gente pode aceder ou alcançar o legado deixado pelos afrodescendentes, não é isso? Então, trabalhamos aqui o conceito de patrimônio material e o de patrimônio imaterial. O patrimônio ambiental, que é um outro importante tema do nosso curso, o patrimônio ambiental também é formado pelo legado que as antigas gerações deixaram para a gente em termos de natureza. Então, nós não devemos pensar que os sítios naturais sempre foram assim e serão legados por nós aos nossos descendentes. Os que vieram antes de nós já escolheram provavelmente pela beleza, pela biodiversidade, os mesmos sítios que a gente está escolhendo hoje para deixar para os nossos descendentes. Então, o patrimônio ambiental também é o legado que os nossos ancestrais deixaram para nós da natureza, sendo que em muitos casos eles podem ter deixado suas intervenções nesses lugares, plantado as espécies preferidas, que se tornaram árvores centenárias, deixado pinturas nas cavernas, deixado restos das suas atividades, das suas fogueiras, do sepultamento dos seus entes queridos. Tudo isso pode estar nos sítios naturais que a gente está buscando preservar hoje. Tá certo? Então, tudo isso se refere ao que trabalhamos na primeira aula. Então, agora nós vamos ao conteúdo da segunda aula. No primeiro item, categoria dos bens materiais e imateriais, nós vamos trabalhar as subdivisões do patrimônio material e do patrimônio imaterial, né? Essa parte é uma parte bem técnica que diz respeito muito mais aos técnicos que trabalham em patrimônio cultural e ambiental no Brasil.
Mas é importante passar por isso, porque os nossos objetivos nesse curso são capacitar pessoas para fazer gestão do patrimônio cultural, caso assim escolham, né? Esse é um curso livre, vocês podem, através desse curso, se interessar por algum tema e se aprofundar. O campo do patrimônio cultural e ambiental no Brasil é um campo emergente. Há muitos empregos para trabalhar nessa área, né? Eu gosto sempre de citar um pensador da sociedade recente chamado Andreas Huyssen. Ele diz o seguinte, que as sociedades que vieram antes de nós, eu estou falando no Ocidente, elas tiveram duas grandes referências que faziam com que elas se agregassem. A primeira delas é a religião. Desde tempos imemoriais, as pessoas se sentem unidas umas às outras por meio da religião, né? Isso continua até hoje, em algumas sociedades sim, outras menos. O Andreas Huyssen, ele é de uma sociedade mais laica, uma sociedade ocidental, europeia, que foi perdendo um pouco os laços religiosos. E essa sociedade tentou colocar no lugar dos laços religiosos a política, principalmente a política tendo em vista uma utopia. Uma utopia é um sonho, é um desejo de futuro positivo, diferente de uma distopia, que é um sonho de futuro negativo. Então, utopia não é aquilo que nunca vai se realizar, é aquilo que a gente projeta de positivo para o futuro, né? E a sociedade ocidental teve algumas utopias ao longo do século XIX e XX, principalmente o que chamamos de comunismo, socialismo e anarquismo. Essas utopias diziam que as pessoas deveriam atuar no presente em prol de um mundo melhor no futuro. Mas aquilo que foi feito em política nos séculos XIX e XX criaram um desencanto nessas populações, de forma que a gente diz hoje que houve um abandono da política, uma ressignificação da política e que as utopias enfraqueceram. Então, Andreas Huyssen diz que hoje um dos elementos que ajuda a substituir a falta da religião e a falta da política é a memória. Como que nós nos sentimos agregados aos nossos semelhantes, aos cidadãos que vivem no mesmo território que a gente? Um desses elementos é a memória e que vem se tornando, inclusive, uma mercadoria, né? Porque o sistema capitalista transforma tudo em mercadoria, inclusive a memória. Na primeira aula, eu estava comentando com os colegas que o turismo, por exemplo, vem de memória. Os monumentos, as festas e celebrações que vêm do passado, toda a herança que vem dos nossos ancestrais pode ser transformada numa lembrancinha, numa viagem, numa imersão, num museu, e tudo isso pode ser comprado, né? Mas o que eu queria mesmo dizer é que somos seduzidos pela memória e, portanto, o campo do patrimônio cultural é um campo muito importante atualmente para o emprego. Então, vocês podem enveredar nessas questões, se tornarem técnicos e atuarem nesse campo. Ou, se não for o caso, como cidadãos, serem cidadãos mais esclarecidos a respeito do patrimônio cultural e ambiental da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Então vamos às categorias dos bens materiais e imateriais, certo? Os bens materiais se dividem em diversas categorias. O principal dele é o das estruturas arquitetônicas e urbanísticas,
que é o nome dado às edificações e aos conjuntos urbanos que são legados por nós, para nós, pelos nossos ancestrais, né? O Brasil tem mais de 1.200 bens tombados dessa categoria em nível federal. Então, seria impossível trazer para vocês uma lista dos bens tombados no Brasil, porque é imensa a lista, né? E uma grande maioria dessas estruturas arquitetônicas e urbanísticas é de imóveis construídos no período colonial. Então, existe, né, uma valorização dada, tá vendo como faz falta ter vocês aqui em frente? Eu tô falando para a câmera, me dá branco. Com vocês seria bem melhor, né? Mas espero que vocês consigam acompanhar bem. Então, muito bem. A grande maioria dos bens tombados no Brasil vem do período colonial, que são muitas igrejas, porque uma outra maioria também muito importante da gente citar é a maioria de bens eclesiásticos. Por quê? Vamos pensar no bem eclesiástico lá na colônia. O povo brasileiro na época da colônia era obrigado a praticar o catolicismo, porque o registro civil, o registro de casamento, o registro de morte, tudo isso passava pelas igrejas. Não havia cartórios como a gente tem hoje, que as pessoas possam realizar suas atividades civis sem passar pela Igreja Católica. A igreja era ligada ao Estado, a coroa portuguesa era católica. Então toda essa parte da evolução civil das pessoas teria que passar pela igreja, né? Sendo esse um fato, o que acontecia? Toda a população era dividida em irmandades e cada irmandade se preocupava em ter a sua igreja. Por isso que quando a gente visita uma cidade colonial, a gente vê igrejas tão próximas umas das outras, uma mesmo ao lado da outra. É que acontecia uma competição entre as irmandades. As pessoas da população que pertenciam, vamos dizer, a uma irmandade de Nossa Senhora do Carmo era uma irmandade poderosa em Minas Gerais, por exemplo. E aí as comunidades se desdobravam para construir uma igreja majestosa com os melhores artistas da época. Haviam então as irmandades rivais e elas muitas vezes construíam na mesma praça ou muito pertinho, né? Bom, esse investimento feito nessas igrejas fizeram com que essas igrejas, inclusive, sobrevivessem a outras construções. Por isso a gente tem uma grande maioria de bens eclesiásticos ainda íntegros no Brasil. E quando a gente pega a lista de bens tombados do Brasil, a grande maioria ou é de bens eclesiásticos, as igrejas, os conventos, né? Ou também os bens governamentais ou das elites. Nessa lista de bens materiais, existe pouquíssima presença do povo. As construções do povo não foram conservadas pelos motivos que eu já disse a vocês. Às vezes os materiais eram materiais mais simples, como a palha, como o adobe, não eram feitos para durar, como aconteceu com as estruturas arquitetônicas e urbanísticas das elites, a exemplo dos palácios, das casas dos nobres, dos aristocratas, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma cidade como Ouro Preto, né? Uma cidade cujo centro histórico é pequeno, e ali todos os mineradores
que atuavam na região das minas tinham suas casas. Então, as casas que hoje a gente vê em Ouro Preto eram as casas dos senhores da mineração, justamente, juntamente com os bens públicos, né? A gente vê, por exemplo, o que hoje se torna o Museu da Inconfidência lá, é um bem público, e as igrejas. Então, esses são as principais estruturas arquitetônicas e urbanísticas que são um tipo de bem, de bem material. Eu gostaria de lembrar uma coisa que já trabalhei na aula passada, mas quando eu falo aqui, o Brasil tem mais de 1.200 bens tombados em nível federal. O que significa bem tombado? Essa palavra tombado, nesse contexto, não significa caído, que é um significado mais popular para nós, significa registrado no livro de tombo. Tombo é uma torre portuguesa onde os reis portugueses instalaram seus arquivos oficiais. Então, quando um documento era registrado no arquivo da Torre do Tombo, dizia-se que esse bem era tombado. E isso ficou para a posteridade. O arquivo da Torre do Tombo ainda existe, ainda continua com os documentos oficiais de Portugal antigos, mas hoje há novos arquivos, né, e tal. Mas a gente continua usando o termo Torre do Tombo, o termo bem tombado, ok? Mas voltando então às categorias dos bens materiais, nós temos os bens móveis. Os bens móveis são objetos que podem ser mudados de lugar sem perder a sua essência. Então, por exemplo, um acervo de quadros ou pinturas de um determinado museu é um bem móvel. Uma imagem de um santo ou de uma santa é um bem móvel. Um objeto usado durante uma celebração litúrgica é um bem móvel. Um documento é um bem móvel, né? Esses bens nós podemos dar exemplo, por exemplo, de um bem tombado aqui em Betim, que é o acervo de bens móveis do padre Osório de Oliveira Braga. Nesse acervo constam as batinas do padre, as alfaias que ele usava, os castiçais, as taças que ele usava na celebração. Então a gente tem ali um conjunto com dezenas, fotos, carteira de identidade, medalhinha que ele usava. Então tudo isso são bens móveis, ok? Há também os bens integrados, que são aqueles bens que estão geralmente ligados a uma estrutura arquitetônica e urbanística, mas que podem ser destacados dela. Só que se forem destacados, ou a estrutura arquitetônica, a edificação vai perder um pouco da sua essência, ou então o próprio bem integrado. Então eu vou dar 2 exemplos de bens integrados aqui em Betim para que vocês entendam melhor. Na Capela de Nossa Senhora do Rosário de Betim, há um altar feito em madeira e afixado nas paredes da capela, afixado, na verdade, no centro da capela. Pois bem, esse altar é um bem integrado. Se ele for retirado da capela, como já foi retirado para a restauração, a capela perde o seu aspecto sacro. O que seria uma capela sem um altar? É impossível, né? Então, por isso, ela é um bem que a gente considera que não se pode retirar da estrutura onde ele se encontra. É um bem integrado. E tem um outro bem integrado em Betim, muito curioso também, que é na Capela do Açude, indo para a região de Vianópolis, para quem não conhece, ali próximo do cemitério da Cachoeira. Nessa Capela do Açude,
no fundo do altar há uma pintura feita pelo famoso pintor Inimar de Paula. Ele é importante aqui para o contexto estadual de Minas Gerais como artista visual. E ele costumava passar seus finais de semana na região e foi convidado por um fazendeiro que estava construindo a Capela do Açude para a comunidade para fazer uma pintura na capela, porque a filha desse proprietário ia se casar e ele queria inaugurar a capela no casamento dela. Então, Inimar de Paula pintou uma Nossa Senhora com seu estilo muito próprio, e a Nossa Senhora ele fez com as feições da noiva que ia se casar. Então é o seguinte, esse é um bem integrado porque se ele for retirado da parede, ele se desintegra, ele perde a sua essência. É uma pintura feita diretamente na parede. Então esse é mais um exemplo de bem integrado, e com isso a gente vai fazendo, dando um certo passeio na nossa cidade, usando os bens do patrimônio cultural da nossa cidade para que vocês entendam os conceitos. Então, bem integrado é aquele que está ligado a uma estrutura arquitetônica e urbanística e não pode ser retirado dali sem perder a sua essência ou sem que o bem arquitetônico perca a sua essência, ok? Eu preciso de mais uma aguinha aqui, vocês me ajudam? Tem pão de queijo. Oh, que delícia! Café também. Eu vou terminar essa parte dos bens materiais. Ok, obrigada. Eita! E vou tomar um cafezinho aí com vocês. Vocês vão me dizendo como é que tá o tempo. Tá. Por enquanto, deixa eu ver aqui. Acho que tem 32 minutos. Muito bem, voltando às categorias de bens materiais. Nós temos também entre os bens materiais os sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos são aqueles em que restam vestígios de vidas de sociedades passadas. Então, por exemplo, uma ruína, qualquer ruína de atividade humana, é um sítio arqueológico. A gente divide os sítios arqueológicos em históricos e pré-históricos. Os pré-históricos são aqueles sítios arqueológicos onde a gente encontra vestígios de sociedades que existiram milênios atrás, antes da invenção da escrita. A invenção da escrita no Ocidente está ali calculada nos 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Então, são sítios arqueológicos pré-históricos, aqueles que trazem para a gente vestígios de muitos milênios atrás. Já uma ruína recente, como eu vou tratar com vocês mais tarde, com bastante atenção, a ruína de São José das Missões, no Rio Grande do Sul, e a ruína da Quinta Enfermaria da Colônia Santa Isabel, que foi transformada num museu. Então, esses dois são bens arqueológicos, são sítios arqueológicos. Em Betim também nós temos várias muralhas que demarcavam as fazendas no nosso passado colonial. Quem gosta de fazer trilha na cidade, pode ser que já tenha encontrado alguma muralha de pedra. A maior delas é a muralha de Pimentas. O bairro de Pimentas fica na região de Vianópolis, em Betim. Então, são centenas de metros de uma muralha feita em pedra, apenas pelo encaixe das pedras, sem uso de qualquer argamassa. E essas muralhas estão em pé, pelo menos desde o século XIX, sendo que essa de Pimentas é do século XVIII. Então, esse é um bem arqueológico, é um vestígio do modo de vida que eram as fazendas coloniais, que hoje não existem mais, certo?
É muito comum a gente encontrar nos sítios arqueológicos pinturas sobre as rochas, que por isso são chamadas de pinturas rupestres. Mais adiante nós vamos falar do mais importante sítio arqueológico do Brasil, a Serra da Capivara, onde nós encontramos pinturas rupestres. Pintura rupestre significa pintura na rocha. Vamos falar dela um pouquinho agora. A Serra da Capivara é um lugar que tem mais de 400 sítios arqueológicos no Piauí e que foi descoberto pela arqueóloga e sua equipe Niede Guidon, né? Ela começou provavelmente pelo relato de algum popular contando que havia pinturas nas rochas e ela então veio até esse lugar, né? E trabalhou durante décadas na Serra da Capivara, identificando os sítios arqueológicos e fazendo escavações. O que a Niede Guidon e sua equipe descobriram na Serra da Capivara? Que a presença humana nessa região do Brasil, no Nordeste, remontava a 14 mil anos. E esse sítio arqueológico se tornou o registro mais antigo da presença humana na América do Sul. Como vocês sabem, a arqueologia ajuda a estudar os movimentos e o desenvolvimento da espécie Homo, da espécie Homo sapiens e de outras espécies de hominídeos, que são os nossos ancestrais, nos milhares e milhares de anos que antecedem a nossa época. Então, no caso da América, o que a ciência acredita hoje é que as espécies humanas vieram da África e da Ásia para a América, né? E chegaram à América bem depois de terem surgido e se desenvolvido na África e depois na Ásia. Então, esses sítios arqueológicos servem para datar o tempo em que as espécies Homo se espalharam pela América do Sul. Então, nós sabemos que 14 mil anos atrás já existiam representantes da nossa espécie e muitos que deixaram seus registros nas cavernas da Serra da Capivara, no Piauí. Através das pinturas rupestres, a gente descobre hábitos das populações antigas, como, por exemplo, numerar a sua caça, registrar suas crenças. Às vezes eles colocam seus deuses ou ancestrais, registram eles nas paredes das cavernas. E há também no solo os vestígios que eles deixaram de fogueiras, de ferramentas, de vasilhas que eles construíram para acondicionar seus alimentos. Então a gente encontra nos sítios arqueológicos restos dos modos de vida. Para vocês entenderem isso de uma maneira bem mais simples, a gente pode pensar na Casa da Cultura de Betim. Ela foi um casarão construído no século XVIII. Se a gente retirasse as pedras que calçam e as britas que estão em volta da Casa da Cultura e fizesse ali uma escavação arqueológica, certamente a gente encontraria no solo restos dos modos de vida das pessoas que ali viveram no século XVIII. Ela era um casarão de um senhor, provavelmente um fazendeiro da região, e tinha ali seus empregados, seus escravos, que realizavam atividades domésticas no entorno. Também ali perto paravam tropeiros. Então a gente pode encontrar restos de ferramenta de animais, a gente pode encontrar restos de vasilhames utilizados, quem sabe uma porcelana, caquinhos de porcelana, coisas assim. Então isso é um sítio arqueológico. A gente vai encontrar no sítio arqueológico vestígios das antigas sociedades que já se extinguiram. Tá bem? Na nossa próxima aula, eu estou tentando
baixar um filme que trata de um sítio arqueológico que se refere à experiência do Homo naledi, que é um tipo de hominídeo que viveu há 250.000, 300.000 anos atrás. Imagina a quantidade de tempo. E ali a gente vê como funciona a escavação arqueológica, quais são os cuidados, qual é a tecnologia que nós temos hoje para preservar esses sítios. E é um filme muito interessante que eu espero trabalhar com vocês quando nós retornarmos em fevereiro, tá? Também é muito curioso. Eu gostaria de lembrar ainda que os cemitérios também são sítios arqueológicos, né? E nós temos em Betim vários cemitérios desativados, como acontece com o cemitério da antiga Fazenda Ponte Nova, o cemitério dos Bambas, em Vianópolis. Há rumores sobre um cemitério de escravos no Angola, que nós não temos ideia de onde seria, mas certamente existiu, porque os escravos não podiam ser enterrados junto às capelas e às igrejas que eram comandadas pelos brancos. Então a gente certamente tem ruínas, tem escombros de algum cemitério nesse sentido. Mas é muito curioso contar para vocês que nós temos também, aqui em Betim, 3 ferramentas pré-históricas que foram encontradas no território. Quando foi construída a alça viária, aqui, que alivia um pouco a passagem de automóveis pela nossa BR-381, teve que acontecer para a construção da alça viária um estudo de impacto ambiental. Entre elas, a observação de um arqueólogo. Então, o arqueólogo que visitou a região encontrou uma ponta de lança em pedra lascada. Pedra lascada é o mais antigo tipo de ferramenta que as espécies Homo puderam utilizar. Então, eles não tinham ainda uma mão tão refinada como a nossa, que permite pegar uma ferramenta e construir outra, mas mesmo assim é rudimentarmente uma ponta de lança usada para caçada. E além disso, um senhor idoso aqui da nossa cidade, o senhor Geraldo Nogueira, encontrou 2 outras pontas de lança de pedra polida, quer dizer, é mais recente do que a pedra lascada. Essas ferramentas eram usadas para caça e foram encontradas no nosso território, o que demonstra que viveram povos ancestrais aqui, talvez 11.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, viveram na região em que nós estamos. E sob a nossa intensa ocupação, esses vestígios podem aflorar. Essas 3 ferramentas estão no Museu de Betim, né? E são exemplos de vestígios arqueológicos em nossa cidade. Muito bem. A seguir, nós temos os sítios paisagísticos. Falamos dos sítios arqueológicos, temos também os sítios paisagísticos. Por exemplo, aqui em Betim, nós temos como conjunto de pontos mais altos da cidade a Serra Negra. A Serra Negra pode ser considerada patrimônio cultural como sítio paisagístico devido a ser uma referência para as populações que moram na região, né? Uma referência de localização. Menos na urbanidade, nos tempos atuais, porque a gente hoje não precisa tanto dos bens naturais como pontos de referência para a gente se localizar. Basta ver que a gente tem o GPS, que desenha o mapa para a gente de onde a gente quer ir, mas para as sociedades passadas, a Serra Negra pode ter sido uma importante referência visual. Então, um parque é um sítio paisagístico, uma cachoeira é um sítio paisagístico, e alguns deles são considerados patrimônio cultural por se tornarem referências
para uma determinada sociedade, tá bem? Nós temos também como bens materiais os sítios geológicos e espeleológicos. Os sítios geológicos são aqueles que nos permitem estudar a história do planeta. Para além da história humana, é a história da formação do planeta. Então, o geólogo, quando ele encontra formações rochosas, ele consegue, através do seu conhecimento, nos dizer há quanto tempo aquele solo foi formado, E a gente tem, por exemplo, formações rochosas de 1 milhão de anos, de mais do que isso, porque a idade da Terra é muito profunda, E assim a gente vai, através desses sítios, a gente vai tomando consciência do tempo de existência da Terra. Os sítios espeleológicos são aqueles localizados em grutas ou cavernas, como a muito conhecida que é a Gruta do Maquiné. Foi estudada pelo Peter Lund e lá a gente encontra, muito visível nas paredes, diversas formações rochosas. São muito famosas nas cavernas as estalagmites e as estalactites, que são formações da água em que a gente percebe o movimento da Terra ainda hoje acontecendo, formando novas rochas, O movimento das águas e da rocha dentro das cavernas. Nós vamos falar agora das categorias que fazem parte, que formam os bens imateriais. Lembrando que essa conceituação toda vem da Unesco e é adotada pelo Brasil na sua Constituição Federal de 1988. Então, os bens imateriais podem ser saberes e modos de fazer. É o caso de conhecimentos, técnicas, Por exemplo, o ofício das costureiras, o ofício dos sapateiros, o ofício como Belo Horizonte registrou o ofício dos fotógrafos lambe-lambe como patrimônio cultural da cidade, na categoria imaterial. E aqui nesses saberes ainda, a gente encontra os modos de fazer, as receitas mais tradicionais da culinária brasileira, Eu já citei anteriormente o caso do queijo artesanal de Minas, que é considerado hoje patrimônio federal e mundial, no Brasil. Temos também as celebrações, que são as festas, os rituais, como a folia de reis, como a ladainha, que é uma manifestação particularmente feminina do catolicismo, Como a procissão Círio de Nazaré, é um exemplo, O Carnaval brasileiro é uma importante festa patrimônio cultural. Nós temos em vários lugares do Brasil festas a que os turistas vão assistir, como Bumba Meu Boi, em São Luís do Maranhão, como o Samba de Roda, na Bahia, como o Reinado do Rosário, aqui em Minas Gerais. Então, essas festas e celebrações também são categorias do patrimônio imaterial. Temos também as formas de expressão, a música, a dança, o teatro. No caso aqui de Betim, é registrada como patrimônio imaterial a capoeira, que é uma forma, um meio ou forma de expressão também, Bom, finalmente nós temos os lugares. Um lugar que não tem vestígios de construções do passado, ele pode ser transformado em bem imaterial por suportar, por nele acontecer alguma celebração, alguma manifestação. Então, por exemplo, um santuário pode ser registrado como bem imaterial na categoria lugar, uma feira onde haja apresentação das manifestações populares também podem ser registrados como lugar. E aqui no caso de Betim, o salão do encontro foi registrado nessa categoria.
É um lugar que não se destaca pela sua arquitetura, né? Então, a arquitetura do Salão do Encontro não é exemplar de nenhuma escola arquitetônica, mas é um lugar importante, uma referência de lugar na comunidade betinense, principalmente para aqueles que moram na regional norte da cidade, no bairro Angola, Santa Lúcia, Senhora das Graças, né? Porque ele agregou a comunidade do entorno ali, aprendendo artesanato, recebendo educação e se tornou então um lugar referência da cidade, registrado como patrimônio imaterial. Muito bem. Existe também uma categoria da Unesco nova chamada paisagem cultural. Nesse conceito, o que está implícito nele? É que toda paisagem que a gente destaca para ser patrimônio, ela só é destacada pelo nosso olhar. Então, toda paisagem ela tem a intervenção humana. O nosso olhar vai escolher ali uma beleza cênica, vai escolher ali espécies que são importantes para a nossa vida e para a nossa cultura. Então, toda paisagem é cultural, mas é paisagem cultural, nesse sentido da Unesco, aquelas paisagens que têm também o registro da ação humana. Então, para isso ficar claro para vocês, a gente vai tomar o caso da primeira paisagem cultural tombada no Brasil, que é a paisagem cultural do Rio de Janeiro, entre a montanha e o mar. Quem já foi ao Rio ou quem teve acesso através de vídeos, etc., sabe que a cidade fica entre a Serra do Mar e o mar propriamente dito. Então a cidade se aninha naquela planície que liga a cordilheira ao mar. E ali você tem tantos vestígios da vida das elites, né? Como você tem os palácios, você tem as igrejas, os museus, o teatro, como você tem também elementos naturais, como é o caso do Pão de Açúcar e do Corcovado, onde foi colocada a famosa imagem do Cristo Redentor. Essa paisagem inclui também as comunidades cariocas, porque a favelização, a expulsão do povo da região central para as periferias e os morros já acontece no Rio de Janeiro desde o início do século XX, quando houve uma reforma da cidade, a cidade foi reconstruída e o povo foi afastado do centro, né? Esse centro ficou preparado para a vida das elites. Mas essas comunidades progrediram, né? E hoje fazem parte de um extenso bem tombado como paisagem cultural. Depois eu vou dar outros exemplos de paisagens culturais tombadas no Brasil, que é então um novo critério de tombamento adotado pela Unesco e adotado pela legislação brasileira. Outra categoria de patrimônio material que ganhou força recentemente, também sendo recomendada pela Unesco, é a categoria de patrimônio industrial. A indústria, ela se desenvolveu principalmente a partir do século XIX na Europa e se espalhou pelo restante do mundo. E hoje, diversas estruturas que contam a história da industrialização são consideradas patrimônio industrial. Em Betim, por exemplo, existe um bem tombado, que é a usina Doutor Gravatá, que é um exemplo de patrimônio industrial. A usina Doutor Gravatá é uma estrutura que foi construída ao lado da antiga cachoeira do Rio Betim, cachoeira essa que ainda existe na região central da cidade, mas que com a poluição
e a redução das nascentes que alimentavam o rio Betim, você tem a estrutura de pedra com pouca água descendo pela região. Mas o rio já foi muito caudaloso e moveu uma indústria hidrelétrica, né? A primeira hidrelétrica da região aqui, que chegava a fornecer energia até para Divinópolis. Então, ela é um exemplo da industrialização, né? Nesse caso, a fabricação de energia elétrica a partir da água tombada em Betim. A usina do Dr. Gravatá é pouco conhecida pelo público porque ela fica numa área privada e não existe uma política municipal de tornar o bem acessível. A Secretaria de Cultura, por exemplo, poderia negociar com o proprietário da região a construção de uma trilha, de uma estradinha bem urbanizada e tal, para o acesso das pessoas, mas outros bens culturais da cidade são privilegiados em detrimento deste, né? Então é isso. Agora nós vamos passar para o item 2 da nossa aula, que fala dos documentos técnicos que são usados para registro do patrimônio material e imaterial. Agora nós vamos falar principalmente do patrimônio cultural, tá? Aliás, não, para o patrimônio ambiental também esse setor da aula é válido, né? Bom, quando um bem vai ser tombado ou registrado como bem cultural ou ambiental de uma determinada comunidade, é necessário a reunião de diversos técnicos para realizarem os estudos sobre esse bem. Então, nós podemos citar arquitetos e urbanistas, arqueólogos, geólogos, historiadores, antropólogos, biólogos, restauradores. Então, toda essa gama de profissões tem na sua formação estudos específicos para tratar do patrimônio cultural. E quando esses bens vão ser registrados, eles serão estudados e seus estudos serão registrados em certos documentos técnicos. O primeiro deles é a ficha de inventário. Então, inventário, como o nome bem diz, é uma lista onde se colocam os bens, vamos pensar, no caso de uma pessoa cujo ancestral pai faleceu. O inventário vai ser a lista de bens que essa pessoa falecida deixou para seus herdeiros, né? No caso do patrimônio cultural, a lista de inventário vai ser o conjunto de bens patrimoniais identificados num território. Então, para vocês terem uma ideia, Betim tem centenas de bens inventariados. Só na Regional Citrolândia, onde eu participei do processo de inventário, a gente tem 120 bens. Se a gente levar esse mesmo perfil para todas as 8 regionais, vão dar entre 500 e 800 bens inventariados como patrimônio cultural da cidade. Quando o bem é inventariado, ele já recebe um grau leve de proteção. Quer dizer que se acontecer alguma coisa com esse bem, o poder público vai envidar esforços para garantir que ele seja preservado. Na prática, como não existe uma fonte de financiamento para a preservação dos bens inventariados, muitos deles se perdem, né? Mas o inventário, então, é a primeira identificação que os técnicos fazem. Eles vão a campo, conversam com as comunidades, visitam os lugares. Então, através do olhar técnico deles e dos relatos da comunidade, faz-se o inventário. Cada bem inventariado ele vai ganhar uma ficha de aproximadamente 20 páginas, onde vai conter o histórico do bem, a descrição detalhada desse bem, croquis que demonstrem a sua forma,
ou a sua localização, documentação cartográfica, que são os mapas da região, documentação fotográfica. Então, é um resumo sobre a importância e as características daquele bem para uma determinada comunidade. Eu vou dar um exemplo de como que o inventário funciona no caso de Betim, de um bem específico que eu participei do inventário dele. Quem vive na cidade de Betim há bastante tempo, ou já teve oportunidade de escutar a história da cidade, vai lembrar que a região do PTB tem esse nome por causa do posto telegráfico de Betim. Então, lá no começo do século XX, foi construída a via férrea atravessando a nossa cidade. E num dos pontos dela, onde hoje passa a BR-381, em frente à região do PTB, foi criado o posto telegráfico de Betim, né? Depois, os telégrafos perderam a importância com o advento de uma tecnologia de comunicações muito mais avançada, como o telefone e depois os celulares, né? Então a gente não usa coisas que se utilizavam naquele momento, como o telegrama e o telégrafo, né? Então o posto telegráfico de Betim foi desmontado. Mas quando eu e a minha equipe, que estávamos trabalhando na Secretaria Municipal de Cultura, fomos inventariar a região, nós localizamos lá uma caixa d'água de ferro com uma inscrição de data de 1910. Essa caixa de ferro era sustentada por 4 colunas de ferro também bastante altas, e ela tinha uma forma retangular, o ferro já estava enferrujado, né, avançado em ferrugem, e a gente inventariou essa... Desculpem. A gente inventariou essa caixa d'água como patrimônio cultural de Betim. Ora, algum tempo depois, parece que o bem foi recolhido pela via férrea. Na época era a FCA que era responsável pela via férrea, e a caixa d'água desapareceu de lá. Então, a ficha de inventário que tem dessa caixa d'água é o que vai nos ajudar, no caso de contar a história do PTB, acrescentar esse item, né? Esse vestígio de uma forma de construir antiga, de uma forma de comunicar antiga. Então, a ficha de inventário contém fotos dessa caixa d'água que podem ser usadas, por exemplo, numa publicação, né? Lembrando desse detalhe a respeito da história da região. Esse barulho aí fora, hein? Muito bem, nós falamos então das fichas de inventário, lembrando que a ficha de inventário ela pode alcançar um número imenso de bens, mas dentre esses bens serão escolhidos aqueles mais importantes. Muito bem, então terminamos de explicar que o inventário é um tipo de documento técnico que pode ser feito por muitos bens num determinado território. Todos os bens que forem identificados como bens de patrimônio cultural podem ser inventariados, mas alguns deles apenas serão selecionados para serem tombados ou registrados. Tombado é o nome que se dá ao bem material escolhido como muito representativo numa dada região. Registrado é o bem de natureza imaterial que também for considerado muito representativo de uma dada região. Então, para os bens que merecem ser tombados ou registrados, será feito um dossiê. Dossiê é um documento técnico e tem os mesmos itens da ficha de inventário, só que o estudo é muito mais aprofundado. Então, um dossiê ele tem em média 200 páginas.
com histórico do bem, contextualização do lugar onde acontece esse bem cultural, descrição detalhada do bem. Então, por exemplo, vamos pensar que seja uma igreja. O arquiteto urbanista que for fazer o dossiê, ele vai descrever toda a arquitetura desse bem. A que escola que ele pertence, se é ao barroco, se é ao rococó, se é um período mais recente, né? Aí virá também o estado de conservação do bem, análise do entorno, delimitação do perímetro de tombamento, quer dizer, qual a área em volta do bem que será tombada para garantir a sua preservação. Então, o dossiê é um documento técnico mais extenso, mais detalhado e que será só para os bens principais de uma determinada região. Uma das peças do dossiê é o parecer técnico. Nele, todos os técnicos envolvidos no estudo para tombar ou registrar um determinado bem vão dizer por que ele é relevante entre os demais, por que ele é um dos bens principais daquela região do ponto de vista técnico, né? Em Betim nós temos dezenas de bens tombados e registrados e eu pretendo, numa das nossas últimas aulas, na próxima ou na que virá depois, trabalhar com vocês o conhecimento desses bens tombados e registrados no município. Outro documento importantíssimo para a preservação dos bens patrimoniais é o laudo de estado de conservação. Então, imagina que um município tombou ou registrou um bem. A partir dali, o município terá a responsabilidade de todo ano elaborar um laudo de estado de conservação, onde diga se esse bem está em boas condições ou se ele precisa de alguma intervenção para ser melhor conservado, né? É o laudo de estado de conservação que fala da necessidade de haver uma restauração, por exemplo, que é o próximo item que a gente vai trabalhar aqui.